Boa noite. O fogo ainda não apagou, nem o que queima a floresta amazônica, nem o que faz arder os bastidores da política brasileira. O fato é que um incêndio decorre do outro. Com a floresta ameaçada, o mundo inteiro se voltou contra o tratamento dispensado pelo governo Bolsonaro às questões ambientais. Nesse enredo, não faltam atritos, farpas, temores e deselegância. Vivemos um cenário de crise? Respondem essa e outras perguntas aqui no Opinião Pernambuco o coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Elton Gomes, o cientista político Sérgio Ferraz e também a jornalista Cláudia Parente. E você também quer participar do programa? Então, é só enviar as suas perguntas ou comentários para o nosso número de WhatsApp. Anote aí, 81 988 30 70 98. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. A primeira pergunta vai para os três. A gente pode começar aqui nessa direção, nessa ordem. A questão da Amazônia é a frente hoje mais homogênica de oposição ao governo Bolsonaro. E aí eu estou me lembrando que nós tivemos os cortes na educação, a economia que continua patinando, declarações um pouco estapafúrdias. Enfim, a pergunta é essa, se é a frente mais homogênea de oposição ao governo Bolsonaro. Boa noite, Estela. Boa noite, Sérgio, Cláudia, os telespectadores que nos veem agora. Me parece que não se pode dizer ainda que é a frente mais homogênea, porque dentro do próprio processo político doméstico existem forças que estão associadas ao grupo político do presidente e aquilo que a gente convencionou chamar em período mais recente de bolsonarismo, que se colocam no esteio de uma retórica agressiva, de uma retórica confrontacionista, que é própria do populismo de esquerda e agora também de direita. Acho que é, sem dúvida, a pauta que tem mais projeção por conta da relevância que ela tomou com o envolvimento de potências estrangeiras, de potenciais elementos que podem ser lesados no campo do agronegócio, onde o Brasil é uma potência exportadora, e pelo fato de hoje as informações circularem de maneira bastante rápida, graças à redefinição de tempo e espaço propiciada pela tecnologia de informação. Então, se a gente fosse pensar do ponto de vista da agenda internacional contemporânea, esse é um tema quente, é um tema que está em evidência e isso, evidentemente, tende a polarizar a opinião pública nacional e internacional, muito embora existam outros elementos importantes, mas próprios da arena política doméstica, como a discussão em torno da reforma da Previdência, os contingenciamentos dos gastos públicos e denúncias de corrupção que foram levantadas em período mais recente. É possível que depois que essa pauta se esvazie, a arena política doméstica passe a ter predominância no debate político brasileiro. Sérgio. A gente está vivendo uma experiência inédita no Brasil. A gente já teve governo conservador, governo de direita, governo de várias matizes. Tivemos uma experiência de governos social-democratas, né? Mas a gente nunca teve um governo de extrema-direita. E é importante a gente dizer, nós temos um governo de extrema-direita. Um governo que talvez seja o presidente da República mais extremado do mundo. É o que está no poder aqui no Brasil. E a estratégia é uma estratégia de, se a gente puder resumir numa frase, é uma estratégia de desmantelamento institucional sistemático, não é? Eu diria que a questão ambiental é chave entre muitas que aparecem. Por quê? Porque ela põe os atores internacionais em campo. E isso dá outra dimensão, dá outro destaque, dá outra força à temática, né? E é importante a gente perceber o seguinte, a questão ambiental não é uma questão restrita a governos no resto do mundo.
é uma questão que está enraizada na sociedade. Existe uma demanda societária, existe uma demanda dos eleitorados, tanto europeu como norte-americano, e inclusive de países asiáticos que são democráticos também, que tem uma força muito grande, que fazem uma cobrança muito grande em cima dos seus líderes do ponto de vista do respeito às questões ambientais. Por outro lado, há uma rede também de empresários no mercado internacional, de ONGs, de pesquisadores, de universidades que atuam em conjunto. Por exemplo, você tem várias ONGs americanas que prestam consultoria a empresas, dizendo onde elas devem investir ou não, em função do respeito às normas ambientais. Você tem fundos de pensão que movimentam bilhões de dólares, que também tomam suas decisões de alocação de seus investimentos ouvindo as consultorias ambientais. Então, Bolsonaro não se meteu num problema pequeno, né? E a coisa é escancarada, quer dizer, facilmente os organismos internacionais vão ter acesso aos dados, né? Vão ter acesso a um desmonte. Vou dar, entre muitos, um exemplo que eu estava lendo hoje. O estado do Amazonas hoje tem 4 escritórios regionais do IBAMA, além Manaus e mais 3. Estão sendo desmontados, os 3. Vai restar Manaus. Ou seja, há uma política claramente destinada a desmontar. O meio ambiente é uma coisa, é um aspecto entre eles. Mas é um aspecto que eu concordo com você, que tende a ganhar um peso muito grande, porque ele envolve atores internacionais, atores não só políticos, mas societários, e há também um corte geracional importante. Quer dizer, quanto mais novo o eleitorado europeu, por exemplo, mais preocupado com questões ambientais. Isso. Então, não é algo que vá passar. Então, me parece que é uma dimensão crucial, realmente. Cláudia. Eu vou nessa mesma linha. Eu acho que, embora que a educação nos afete sobremaneira, né, a gente está vendo, é dramática a situação das universidades, eu digo isso porque estou me pós-graduando, e recentemente tive que mudar meu horário de defesa, de qualificação, porque a universidade não vai mais ter elevador funcionando na parte da tarde a partir de agora. Acredite se quiser, é verdade. A universidade não vai mais ter como manter os elevadores funcionando à tarde, só vai ter elevador de manhã. Então, eu tive que mudar meu horário de qualificação, porque os professores não tinham como... Eu tive que encontrar uma sala, tivemos que encontrar uma sala, que era no 10º andar, não tinha como subir, né? Todo mundo, os professores já... Ninguém é mais criança, eu próprio tenho um joelho operado. E é dramática a situação da educação, mas a questão do meio ambiente é porque é uma pauta com muito apelo internacional. É uma pauta que está na ordem do dia, que já está há um bom tempo e que não vai sair, porque tem a ver com a nossa sobrevivência, com a sustentabilidade do planeta. E é muito preocupante, eu acho que a grande ironia dessa história toda, tentando complementar e não repetir o que Sérgio falou, porque eu já concordo com quase tudo, é que acaba que a globalização que a gente criticou tanto tempo vai ser uma das nossas tábuas de salvação. Porque como o mundo está muito interligado e como as nações hoje são muito dependentes umas das outras, e existem várias exigências, né, para que você compre ou venda de país tal, então eu não acredito que esse assunto vai cair no esquecimento. Eu acho que isso vai render e vai ser um grande nó para esse governo desatar, chamando de governo sendo generoso. E porque a gente está vendo que já houve algumas reações. Você vê que naquela semana que o fogo estava devastando tudo, empresas suspenderam a importação de couro, empresas famosas, feita a Kipling, 18 empresas famosíssimas suspenderam a importação de couro. A Nestlé já andou anunciando que vai fazer um levantamento, né, para ver se de alguma forma os produtos dela são atingidos de alguma forma, contribui com esse processo todo, a compra se ela está contribuindo com essa devastação, continuar comprando ao Brasil, se é uma contribuição a esse estado de coisas, então eu acredito que o meio ambiente pode ser o começo e o fim dessa história. Podemos falar então de um governo que está desestabilizado por conta dessas questões, dessa crise ambiental, vou usar a palavra crise? Desestabilização no sentido de você ter uma resposta internacional bastante incisiva para o desmantelamento do sistema de proteção ambiental, eu acho que não.
Eu acho que você tem um governo que está acuado porque ele recebeu todo um passivo de desinvestimento no já minguado orçamento de proteção ambiental brasileiro e que se somou a uma retórica bastante agressiva, confrontacional, como eu disse anteriormente, própria dos governos populistas, e os vínculos muito próximos do bolsonarismo com os ruralistas, junto com a inabilidade de comunicação do atual governo, potencializaram uma crise que, nos seus aspectos mais fundamentais, já estava em curso, pelo menos, desde o final do primeiro mandato da ex-presidente Rousseff, quando também, por muito vínculo com o empresariado e fortes pressões por parte do Congresso para flexibilizar os regulamentos de proteção ambiental brasileiro, você tinha um processo de desinvestimento, veja, recentemente... Você está falando do governo Dilma? Começa no governo Dilma, o período Dilma... Mas tudo isso que está acontecendo aí agora não faz sombra ao que aconteceu em momentos passados, porque foi numa proporção muito menor? Não, eu quero dizer que isso é um processo em curso cujos resultados ainda não são completamente conhecidos. Ou seja, a atual situação não foi gestada no governo atual, muito embora ela tenha se intensificado bastante no período que a gente pode acompanhar mais recentemente e que tenha sido grandemente majorada pela própria postura do governo, que é uma postura extremada em muitos aspectos. Mas, para que se possa ter uma ideia, em 2016, o Ministério do Meio Ambiente, que já tem um orçamento muito baixo, ele recebeu a menor dotação de recursos de sua história. E logo em seguida, você tem um processo de desinvestimento em áreas consideradas não instrumentais e cruciais do governo, por conta da crise política doméstica, que se somou a uma situação de dificuldade do Brasil de reativar a sua atividade de produção econômica. Então, surgiram muito mais pressões por parte, por exemplo, dos ruralistas, para que você tivesse um sistema de proteção ambiental que fosse mais flexível. O governo atual vem de um crescendo, vem de uma lógica que, desde o período da campanha eleitoral, dizia que existia uma indústria de multas, que procuraria ter uma perspectiva mais próxima dos produtores, e isso incentivou, em grande medida, as ações de desmatamento ilegal. Agora, entretanto, e eu faço aqui essa consideração para o telespectador que nos assiste, é importante que nós não despolitizemos a crise atual, porque a crise atual ela tem uma dimensão política bastante preponderante, no sentido de que tanto os atores políticos domésticos, no governo e na oposição, como os atores da arena internacional, têm os seus interesses defendidos em termos de poder. Então, do ponto de vista da política doméstica, existe uma perspectiva do governo de querer se eximir da sua responsabilidade, atribuindo a essa dimensão que eu falei, de um crescendo de desinvestimento e desmantelamento da proteção ambiental. Do ponto de vista dos atores internacionais, em grande medida, existe todo o apelo, existe toda a dimensão do IPCC, das autoridades, das organizações governamentais e não governamentais internacionais, mas existe também o interesse, por exemplo, de colocar óbices, de colocar obstáculos à competitiva agrária exportação brasileira. Então, tudo isso se soma, estabelecendo uma lógica na qual os atores procuram tirar proveito político da situação. A oposição quer fustigar o atual governo, o governo quer se eximir da sua culpa. Eu vou ter que fazer um intervalo. O que você está querendo dizer é que existem interesses outros dos países ricos, por exemplo, em relação à Amazônia. Não só isso, existe interesse de todos os atores políticos envolvidos nessa disputa de querer buscar o proveito dessa situação. O governo atual quer reafirmar sua soberania, fazer um aceno para os militares, ativar as bases do bolsonarismo. A oposição quer fustigar o governo porque isso é natural do processo democrático. E os países ricos, muitas vezes, se aproveitam da situação para, em última instância, relativizar a soberania brasileira na Amazônia. Vou fazer um intervalo, está na hora, não está, Braulio? Vou fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a crise ambiental que se estabeleceu no Brasil e as decorrências políticas desse cenário. A gente volta já.
Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as consequências políticas dos desmatamentos e queimadas na Amazônia brasileira. Participam o coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Elton Gomes, o cientista político Sérgio Ferraz e também a jornalista Cláudia Parente. Sérgio, falamos demos um panorama no bloco anterior dos posicionamentos do governo Bolsonaro em relação às questões ambientais, à crise ambiental. Vocês analisaram se era o foco de resistência ao bolsonarismo, ao governo Bolsonaro mais homogêneo, enfim. A pergunta que eu te trago agora é a seguinte: considerando eu que, com todo esse episódio, Bolsonaro perdeu o capital político. Esse capital político, ele pode ser revertido a curto e médio prazo? Há uma perspectiva que permita a gente chegar a essa conclusão ou não? A tendência é ele continuar com queda de popularidade e perda de capital político? Veja, a gente tem que ousar um pouco, né, para poder, digamos assim, justificar a nossa presença. A gente está aqui para especular um pouco, para tentar pensar um pouco junto com vocês, né? Eu acho o seguinte, tem uma imagem que o Cláudio Couto, que é professor da FGV de São Paulo, ele criou, que eu gostei muito semana passada numa entrevista. Ele disse o seguinte: todos os ingredientes de uma tremenda crise política estão lançados. Você tem escândalos de corrupção aí, né? O famoso caso Queiroz. Você tem ataques a vários setores importantes da sociedade. Você tem tentativas expressas, né? Que Bolsonaro não faz questão de esconder, tentativas de entrar nos órgãos de controle, de mudar as suas funções, de alinhá-los completamente com o Poder Executivo. Você tem uma relação agressiva com o Congresso, né? Você tem a guerra contra a educação, a guerra contra o meio ambiente, você insulta mandatários de países estrangeiros, né? Não só a mulher do Macron, mas o cara que está prestes a se eleger presidente da Argentina por uma larga margem, né? Então, todos os ingredientes estão colocados. A questão é um pouco, aí eu gostei da imagem que o Cláudio Couto propôs, a questão é um pouco deixar essa coisa temperar. E aí, eu acho que entra um importante elemento, que é a economia, né? Eu acho que a grande aposta que pode fazer alguma reversão nas tendências de desgaste do governo Bolsonaro passam pelo futuro do quadro econômico. Sim. E qual é o futuro do quadro econômico? A gente pode especular um pouco sobre isso. Basicamente, a gente vem trabalhando desde Dilma Rousseff para cá, desde mais ou menos ali 2012, com políticas do lado da oferta. O que são políticas do lado da oferta? Eu melhoro a situação da classe empresarial via crédito, via rebaixamento de imposto, via reforma trabalhista que torna mais fácil empregar e demitir, diminuir encargos, na esperança de quê? De que isso gere investimento privado. Dilma deu R$500 bilhão para o BNDES, financiado por dívida pública. Para isso, Dilma desonerou fiscalmente de uma maneira muito forte vários setores, né? Depois disso vieram reformas trabalhistas, mais desoneração com Temer, né? E depois veio o Paulo Guedes, que é a radicalização disso. Então, nós estamos mais ou menos há 6 anos dentro de uma política ortodoxa, neoliberal, que atravessa governos de esquerda e direita, né? Eu acredito que essa fórmula aí está fracassada. Por quê? Porque eu acredito... Ou seja, do ponto de vista econômico, não deve dar certo. Rapidamente eu vou dizer por quê. Porque do lado da demanda, quer dizer, para a gente crescer, a gente tem que ter alguma variável forte. Consumo privado, investimento público ou exportações que carregue a economia. O mundo, com a crise comercial entre Estados Unidos e China, está retraindo. A economia americana está retraindo, a Europa está retraindo, quer dizer, a gente vai ter um cenário internacional mais difícil. Investimento privado não faz sentido você fazer se você tem uma capacidade ociosa de 30%, 40%. O empresário investe para ganhar dinheiro. Se eu tenho uma capacidade ociosa na minha empresa, não faz sentido eu investir. Investimento público não dá.
Porque você tem uma emenda de teto de gastos e um compromisso com um déficit primário, uma limitação do déficit primário que amarra o gasto público. E o consumo privado também não pode acontecer porque você tem um desemprego extremamente alto, uma renda deprimida e um nível de endividamento muito grande. Então, na minha opinião, a gente está dentro de uma camisa de forças. A não ser que mude a política econômica, e com Paulo Guedes não há nenhuma possibilidade disso, a gente não vai ter resposta na economia. Agora, se isso vai significar uma derrocada maior do Bolsonaro, ou se vai significar uma manobra do governo Bolsonaro para colocar a culpa na democracia, aí é outra questão. Deixa eu voltar um pouquinho para a questão ambiental. No próximo dia 24, se eu não me engano, vai ter a Assembleia da ONU e Bolsonaro, se nada mudar daqui para lá, faz a abertura. Como o Brasil sempre faz. Como o Brasil sempre faz. Ocasião, estou imaginando eu, em que ele vai ter que apresentar aí para as lideranças mundiais esclarecimentos sobre a questão ambiental, a questão da Amazônia, mais especificamente falando. A minha pergunta para você, Cláudia, dado o quadro que está aí, dada a conjuntura geral, ele vai ter discurso para convencer essa plateia de líderes mundiais de que sim, o Brasil tem boas intenções com o meio ambiente, com a Amazônia especificamente? Não creio. Não creio porque o ensaio, a matinê é terrível, né? Você tem a gente diz, eu vi pessoas dizer assim, eu fui repórter de Ciência e Meio Ambiente, né, um bom tempo, e eu vi pessoas dizendo assim, mas sempre houve queimada. Claro, em todo lugar que tem mata e tem, em época de longa estiagem, você tem queimada na região do Araripe, em qualquer região que tem, em qualquer chapada, em qualquer floresta. A questão é que nós tivemos uma queimada incentivada, né? E continua sendo incentivada. Essa semana assumiu um novo superintendente do IBAMA no Pará, que todos os técnicos foram trocados por oficiais da Polícia Militar, que não entendem patavinas de meio ambiente. Começa por aí. E o que é que acontece? Nessa reunião que ele fez de apresentação, como currículo, ele apresentou uma foto dele com o Bolsonaro, para as pessoas que estavam lá, né? E falou que tinha recebido orientação para não mais permitir que o maquinário que estava sendo usado ilegalmente para desmatar fosse destruído. Isso é uma lei que existe desde 2008. Mas ele foi exonerado, não foi, depois dessa fala? Não, ele assumiu agora. Não, mas o governo acho que anunciou que iria exonerá-lo. O coronel? A fala foi tão infeliz que provocou uma reação imediata do governo. Veja, mas a pessoa foi extremamente sincera, né? De chegar a ponto de dizer que não tinha experiência naquela área, mas aquilo foi o que foi me pedido para ser feito. Bom, não é a primeira vez que acontece isso. Agora há pouco um secretário denunciou outro, né? Por tentativa de favorecimento ilegal, e quem foi demitido foi o denunciante, não foi o denunciado. Há 2 semanas. Então, voltando para a questão ambiental, antes que para você não ficar tão aflita, eu não acredito que o discurso seja convincente, porque se você vê todas as decisões que foram tomadas em relação ao meio ambiente, são decisões de desmontar a política ambiental. Né? Você tem um ministro das Relações Exteriores que acha que aquecimento global é ideologia marxista. Você não tem... Eu trouxe até uns dados aqui sobre os cortes que foram feitos, alguns de 86% no orçamento. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que trata, por exemplo, da questão da reciclagem de lixo, teve uma redução de 83% em recursos. Dos 7,7 milhões previstos para esse ano, ficou apenas 1,3 milhão. Né? Então, você teve cortes aí também na política de combate às mudanças climáticas, que tinha um orçamento previsto, foi contingenciado a verba, né, o recurso. Era de 11,3 milhões e restou apenas 500 mil, o resto foi contingenciado. Então, qual é o argumento que Bolsonaro pode usar na ONU para convencer que ele pretende cumprir os acordos assumidos, por exemplo, no encontro de Paris, né?
se todas as decisões são de desmonte, de desmoralização das instituições, como fez com o IBAMA e com o INPE, por exemplo. Deixa eu trazer uma outra questão para vocês. A gente está aí meio às portas do Sínodo da Amazônia, que foi convocado pelo Papa Francisco e que já demonstrou ter muita preocupação com a questão amazônica. A minha pergunta é se o Sínodo da Amazônia pode ser uma outra tempestade para o governo Bolsonaro. Eu diria que é mais um elemento que se soma à pressão da opinião pública internacional e, nesse caso, é majorada pelo fato de a Santa Sé, o Vaticano, possuir um grande poder simbólico no Brasil, que é um dos maiores países cristãos do mundo. O Brasil ainda é um país de maioria cristã católica e isso, evidentemente, traz um passivo muito negativo para o governo, porque, muito provavelmente, o tom das declarações do Papa e dos bispos deverá ser de condenação da política do atual governo. Entretanto, é importante ver qual que é a dimensão estratégica daquilo que vai ser feito agora do ponto de vista das pressões pelas quais passa o governo atual. O governo atual, como eu falei ainda há pouco, sofre pressões que vêm desde o exterior e pressões que vêm desde a arena política doméstica. A arena política doméstica, ela sofre principalmente por conta dos empresários que veem os seus negócios ameaçados por conta dessa dimensão de restrição da pauta de exportação brasileira, principalmente de commodities agrícolas, e tende a pressionar o governo para adotar um discurso mais brando. Eu concordo que esse discurso não é capaz de desmobilizar o dano à imagem internacional do Brasil, mas o governo tenderá a aproveitar esse momento para reafirmar o seu discurso ultranacionalista, falando inclusive do envio das Forças Armadas ao norte do país, e para tentar resgatar aquela dimensão soberanista que agrada ao ciclo militar do bolsonarismo. Então, isso deverá ser a tendência do discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas, porque se ele optar por um discurso confrontacionista, por um discurso de buscar mais polêmica, isso pode ter consequências profundamente deletérias para o comércio exterior brasileiro. Não sei se eu tenho mais tempo ainda nesse bloco. Temos um tempo... Tem 1 minuto, eu vou fazer a pergunta. Se você achar que não dá para responder, a gente deixa para o próximo bloco. A pergunta é a seguinte: há informações que os bispos que estão preparando material para o Sínodo da Amazônia estão sendo... a palavra não é investigados, estão sendo monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência, pelo governo. A minha pergunta para você e eu acho que a resposta vai ficar para o próximo bloco, se o governo Bolsonaro tem medo da Igreja Católica. Não saia daí, nosso intervalo é curto, o Opinião Pernambuco volta daqui a pouquinho. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O cenário político brasileiro, depois das queimadas na floresta amazônica, que colocaram o governo em xeque, é o tema do nosso programa. Participam o coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Elton Gomes, o cientista político Sérgio Ferraz e também a jornalista Cláudia Parente. Sérgio, eu deixei a pergunta no ar no bloco anterior e a pergunta era se o governo Bolsonaro tem medo da Igreja Católica. Olha, eu não vejo o governo Bolsonaro contemporizando com ninguém até agora, né? Se a gente olha os primeiros 8, 9 meses do governo, há uma disposição de abrir frentes contra qualquer ator, contra qualquer setor da sociedade, contra atores internacionais. É o que a gente tem conversado aqui, né? E a gente tem também essa aposta dúbia, né, na democracia, uma democracia que é vista, de um certo sentido, como um empecilho, não é?
Eu acho que tem 3 eventos que a gente devia estar de olho e ligar as pontas que ocorreram nos últimos dias. Houve uma entrevista de Bolsonaro à Folha de São Paulo, dada ao Sérgio Dávila e ao Leandro, ao diretor do jornal e a um repórter lá de Brasília, né? Em que há uma frase muito importante que Bolsonaro disse. Ele disse o seguinte: olha, eu não levantei o cutelo ainda, mas se eu levantar, vai ter gente que vai me acompanhar. Ele fez uma ameaça clara, talvez pior do que a que o Carlos fez no Twitter. Então, junta essa frase do Bolsonaro, junta o Twitter do Carlos e junta a foto pousada, tirada por alguém que é amigo do Eduardo com um revólver dentro do hospital. Né? Não, o Eduardo estava com revólver. O Eduardo com um revólver na cintura. Estava com revólver na cintura, Então, pistola na cintura. A pistola na cintura. Sim. O que eu sugiro é que aí há um recado. E aí eu faço a conexão. Eu acho que ele não tem medo da igreja. Né? Eu também não. Eu acho que a igreja me faz até pensar um pouco na ABIN, que você falou, né? Que é chefiada hoje pelo delegado da Polícia Federal que fazia a segurança do Bolsonaro na campanha. É bom lembrar disso. Quer dizer, é uma coisa inédita também. Isso sempre foi uma área de generais, foi uma área do alto comando do Exército. Né? Então veja bem, a minha preocupação hoje maior é o seguinte: eu aposto que a economia não vai decolar. Eu acho que essa crise se intensifica. Eu acho, pegando a metáfora do Cláudio Couto que eu citei, que a cozinha a comida está se preparando, né? Seria um quadro em que a gente pensaria numa deterioração se a gente tivesse uma oposição dialogando e se ampliando em defesa dos valores democráticos. Mas nós temos problemas nesse campo. Né? Uma parte da esquerda só acha que deve ter a bandeira do Lula livre e não admite conversar com quem acha que essa não é a prioridade. Tem uma parte da oposição que tem sua cautela quanto a isso, embora esteja disposta a defender o Estado de Direito, entendeu? Então, enquanto essas forças não conseguirem chegar num denominador comum, a gente enfrenta uma situação extremamente perigosa, porque a crise não significa necessariamente que Bolsonaro vai se enfraquecer, porque ele pode manter, como a gente falou aqui, ele pode manter um patamar aí de 25% e ser a maior minoria. E uma minoria bastante mobilizada. Né? Então, eu acho que está na hora, se a ameaça à democracia é grave, e eu acho que está na hora da oposição ter mais responsabilidade. Está na hora da oposição deixar o projeto de cada um de lado e centrar no básico, que é a defesa da democracia. Quer dizer, a gente só tem condições de brigar pelo nosso projeto se existir a democracia. Então, suspende um pouquinho a tua bandeira específica e vamos centrar no essencial, porque o risco está aumentando e há informações que a gente não tem. A gente não sabe qual é a postura do alto comando do Exército, mas a gente ouve cada vez mais rumores que Bolsonaro tenta abrir uma linha direta com sargentos e cabos, com a base do Exército e com as polícias militares estaduais. O que você está colocando aqui vai me fazer mudar um pouquinho o curso da conversa que a gente vinha tendo até aqui, e se der tempo depois eu volto aí para as questões ambientais. Agora as respostas precisam ser curtas porque a gente está chegando no último bloco. Você está falando de uma ameaça real à democracia brasileira. Eu trago aqui algumas questões. A gente tem duas ou 3 ações, agora não tenho isso com clareza, no TSE, para cassação da chapa Jair Bolsonaro-Mourão. Então, o fim de um governo Bolsonaro poderia vir via TSE. Há quem coloque a possibilidade do impeachment. Dependendo do que aconteça, se acontecer, a gente pode vislumbrar aí uma queda de Bolsonaro com Mourão, o vice-presidente, assumindo, uma queda sem Mourão, com convocação de eleições diretas, uma queda sem Mourão, com convocação de eleição indireta, e aí aparece a figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que talvez seja o mais popular ali entre os parlamentares. Vou pedir para vocês, resumidamente e rapidamente, falarem sobre essas possibilidades. Sim
pode haver uma queda do governo Bolsonaro, ou via até considerando que o quadro brasileiro, inclusive econômico, não vai melhorar dentro das suas perspectivas, Sérgio? Se sim, a gente pode vislumbrar esse quadro e em que situação? TSE, impeachment, Mourão, Maia, o que é que pode vir por aí? Existe a necessidade de considerar quais são as opções à mesa para os atores políticos em termos estratégicos. Se for pela via judicial, é possível que você tenha a cassação da chapa, mas isso não é useiro e verseiro na política brasileira. Para falar a verdade, na última experiência que nós tivemos na chapa Dilma Temer, a tendência do judiciário foi de não querer desestabilizar o sistema político com a decisão que promovesse, por exemplo, a cassação da chapa. No que diz respeito ao processo de impeachment, o processo de impeachment ele depende de uma conjunção de fatores. Seguramente, como o Sérgio colocou, a economia é um dos que mais pesam, mas depende também da disposição das próprias forças representadas no parlamento de querer dar uma espécie de recall, uma espécie de voto de desconfiança no presidencialismo, que no final das contas acaba sendo o impeachment, porque isso passa, dentre outras coisas, por uma prerrogativa exclusiva do presidente da Câmara Baixa, atualmente Rodrigo Maia, que é quem pode receber ou não o processo de impeachment e dar início ao processo de cassação do presidente da República. Esse impeachment interessaria para ele? Eu vejo que hoje não. Politicamente? Porque, politicamente não. Interessaria se nós tivéssemos já decorrido um período de tempo maior do mandato e, como você colocou na sua própria fala, pudesse acontecer uma eleição indireta pelo parlamento, né? Por exemplo, se acontecesse a cassação da chapa ou tivesse decorrido mais tempo do mandato, e aí ele, como é popular, entenda, entre os políticos, né, do ponto de vista da população, ele é impopular, mas eu acho que hoje não. Eu acho que existe hoje uma coisa que ainda é importante para que o Bolsonaro tenha sustentação política, que é uma certa convergência dos atores políticos congressuais representados nas duas casas e o governo, a pauta liberal do governo, capitaneada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Afora isso, a relação de Bolsonaro com o parlamento tem sido também conflituosa. Então, veja que a pauta que consegue andar não é nem a pauta da segurança pública com a qual o Bolsonaro se elegeu em grande medida, porque o ministro Moro ele vem sendo eclipsado, principalmente depois das revelações do The Intercept e também pela própria postura do presidente de querer impedir que ele seja um ator político viável em 2022. Vou ter que lembrar que a gente está chegando no finalzinho do programa. Cláudia, eu vou te passar a palavra. E eu tenho uma pergunta aqui sobre Mourão. Se ele é um lobo em pele de cordeiro e para quem? Assim, se para a família Bolsonaro, se para o mercado, se para a elite política brasileira, Mourão interessa? Eu acho que eu não tenho nem elementos para dar uma resposta desse. Eu apostarei que é um lobo em pele de cordeiro, sim. Eu vejo por exemplo, ele faz algumas declarações que parece que ele está se colocando como uma alternativa. Que foi como a última, quando ele falou que a democracia era alguma coisa inquestionável, que era fundamental para o desenvolvimento do Ocidente e tal e tal. Essa última contrapondo ao Twitter do Carlos Bolsonaro, né? E aí ele faz aquela declaração ontem, né, bem forte, defendendo o Estado Democrático de Direito, mas no auge da queima da floresta, voltemos a ela, ele falou que mas a Amazônia não é pulmão do mundo, o pulmão do mundo são os oceanos. Isso é só uma meia-verdade, certo? Então, assim, em alguns momentos ele faz uma declaração que reforça ou dá um pouco de sustentação ao governo, em outra ele faz declaração que parece que ele está se colocando como uma alternativa. Eu acho que o Brasil, se a gente tiver pouco tempo, e essa foi minha última fala, eu penso que o Brasil é um país completamente imprevisível. Eu não sei se vivi tanto assim, mas o que eu já vi coisas, já vi previsões serem desmanteladas em questão de dias. Em 99, o Brasil quase quebra com Fernando Henrique e não quebrou, né? E voltou, e aquela coisa. Então, assim, a gente já viu esse país ter 100% de inflação ao mês e você achar, pô, agora ele não vai mais para canto nenhum, acabou, se daqui a pouco aparecer uma saída. Eu acho que o Brasil, quem disse que não era um país para amadores, acertou. Porque, de fato, é muito difícil você prever, mas não sou otimista, não sei até quando isso vai
acredito que essa avaliação de que ele pode estar manuseando essas forças, né? A gente vê muitos militares, de polícia militar mesmo sendo colocado, mas queria frisar que o STF está devendo também. Né? Esse é um ator que está devendo. A gente não falou dele, né? E a gente acha que muitas decisões que o STF poderia tomar contribuiria sobremaneira para assegurar esse Estado democrático. Sérgio... Oi. Sim. Não, eu ia falar exatamente disso. Eu vejo um cenário de uma grande quantidade de gambiarras e fios desencapados. Isso me faz me preocupar. Rapidamente eu diria o seguinte: as instituições de controle, o Ministério Público, a Receita Federal, o ex-COAF, o próprio Supremo Tribunal Federal, todos estão feridos, estão machucados, porque tem atuações disfuncionais. O Supremo Tribunal Federal, e isso hoje é quase um consenso da pesquisa, né, ele atua individualmente. Ele não consegue ser um ator coletivo há muito tempo. Supremos. Isso, exatamente, os 11 Supremos. Isso retira força, retira capacidade de garantir a ordem constitucional. Por outro lado, você tem um presidente que é um sujeito ousado, extremista, e uma oposição que não consegue se entender. Então, eu não posso, para ser honesto, ficar tranquilo diante de um quadro desse. Eu tenho uma oposição desarrumada, eu tenho instituições de controle sendo destruídas, e destruídas sem ter autoridade moral para se contrapor, porque as revelações da Vaza Jato mostraram como essas instituições estavam funcionando. E um Supremo centrado na figura dos próprios ministros, né? Então, e um presidente que a gente já falou aqui. Então, eu não posso ficar... e uma economia também que não aponta para uma saída. Né? Então, eu acho... O que eu posso dizer é o seguinte: eu acho que está na hora da oposição ter mais responsabilidade e a gente tentar fechar alguma coisa para recuperar a musculatura institucional, para garantir essa democracia. 30 segundos para você responder a pergunta de um telespectador, Cícero Eduardo de Camaragibe. Pois não. Aí ele volta para a questão ambiental. Aumentar a resistência contra o desmatamento e reunir forças internacionais para preservar a Amazônia vai torná-la um equipamento nacional ou mundial? 30 segundos. Me parece que os atores políticos mais sérios, dentro e fora do país, têm um consenso a respeito da soberania brasileira sobre a região amazônica. Isso. Evidentemente que buscar apoio internacional é interessante para os atores que se contrapõem ao governo, a fim de que possa forçar uma mudança ou pelo menos refrear o ímpeto do governo de levar a termo uma flexibilização muito grande da agenda ambiental. Muito obrigada, mais uma vez, pela participação de vocês aqui no programa. Tratamos de pontos nervosos, quentes, e o programa ficou pequeno para discutir tudo, mas a gente retoma numa próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pela participação no programa, e o Opinião Pernambuco volta amanhã.